Boa noite a todos. Essa audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite a saber. A audiência pública número 18, em 29 de agosto de 2018. A pauta, item único, projeto de lei 12.530 de 2018, de autoria do vereador Antônio Carlos Albino, que exige contratação de seguro-garantia de execução de contrato com a administração pública. O item apresentado será objeto exclusivo dos debates. De acordo com a rotina das audiências públicas, o autor do projeto é o primeiro a fazer uso da palavra. Durante a explanação, os cidadãos interessados em se manifestar devem inscrever-se junto aos funcionários, Érica e Samuel, a quem eu peço que se identifiquem. As inscrições se encerram às 19h30. Os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra por até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta aos vereadores interessados. Ao final, novamente, a palavra é dada ao autor do projeto para que, seu caso, responder aos questionamentos e fazer as considerações finais. Eu agradeço a presença do Mauro Luiz, e o qual também eu convido ele a compor a mesa, gerente comercial da seguradora J. Malucelli. Também gostaria de agradecer a Simone Zanotello e gostaria também de convidar para formar a mesa. Gostaria de agradecer também ao advogado Rafael Mazo, presidente também do membro, do Conselho Municipal de Saúde. E também gostaria, Rafael, de convidar para compor a mesa. E gostaria de agradecer também ao Hilário Pereira, representando aqui a Mônica Gropelo. Gostaria de agradecer também a meu amigo Eurico Gonçalves de Lima, presidente da Associação da Vila Ana. Gostaria de agradecer ao meu amigo Trevisan, que veio prestigiar, Rodrigo, Felipe, agradecimento especial a Juliana e ao Vinícius, que fazem parte do grupo MBL. Agradecer ao Alessandro, enfim, agradecer ao Anderson Tilico, que também está aqui, Fernando, agradecer a todos vocês que vieram prestigiar essa audiência pública, que ela muito vai enriquecer a audiência e vai enriquecer nossa cidade com sabedoria, com lisura, com transparência nas licitações públicas. Gostaria de agradecer ao Cícero, que está aqui presente, Cícero da Saúde, vereador. Obrigado, Cícero, por vir prestigiar a nossa audiência pública. É muito importante sua presença. Muito obrigado. Eu agora vou fazer uma breve explanação do projeto. Ele é um projeto muito técnico, então nós vamos fazer um resumo do projeto, para que vocês possam entender um pouco a respeito do seguro-garantia. Esse projeto de lei, hoje, que nós estamos colocando aqui para debate, ele exige a obrigatoriedade na contratação do seguro-garantia de execução de contrato com a administração pública, em todos os contratos públicos de execução de obras e de fornecimento de bens ou de serviços, cujo valor seja igual ou superior aos limites mínimos previstos já na Lei 8666/93. Subordinam-se ao regime desta lei todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, inclusive os fundos especiais e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município, e os regulamentos próprios devidamente publicados pela Sociedade de Economia Mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo município. A apólice de seguro-garantia fará parte dos requisitos essenciais para a habilitação
e será apresentado pelo tomador no caso dos contratos submetidos à Lei Federal 8666/93. Essa habilitação se dará no próprio edital de licitação. Poder de fiscalização da seguradora. Como terceira interessada no regular a execução do contrato, objeto do seguro-garantia, a seguradora ela fica autorizada a fiscalizar livremente a execução do contrato principal e atestar a conformidade dos serviços e dos materiais empregados, bem como o cumprimento dos prazos pactuados. Eu não vou me estender muito na parte técnica do projeto, senão vai demorar muito. Eu sou bem prático quanto a isso. Esse projeto, nada mais, nada menos, ele vem garantir o fiel cumprimento do contrato da prestação de serviço ou cumprir com que a obra seja terminada no seu prazo. Quando você contrata um seguro, você quer o quê? Você quer uma garantia, né? E nada mais, nada menos, você vai ter o fiel cumprimento do contrato. É isso que o povo hoje quer. Hoje nós temos no Brasil mais de 22 mil obras paradas, abandonadas hoje no Brasil. Não é o caso de Jundiaí, né? Jundiaí deve ter aí umas 5, 6 obras que foi deixada aí, mas já está em andamento. Mas o que nós queremos é acabar com esse prejuízo que as obras abandonadas causam à nossa população, aos cofres públicos. Se você fizer um levantamento, foi feita uma CI lá em Brasília, a respeito das obras paradas. Então é isso que eu falei, tem quase R$1 trilhão de reais jogado no lixo. Foi jogado no ralo, R$1 trilhão. Nós tivemos há pouco tempo a Lava Jato, nós tivemos pouco tempo Mensalão, nós tivemos a Copa do Mundo, tivemos os Jogos Olímpicos, enfim, existem dezenas de obras largadas. E esse projeto, a nível municipal, ele vem contribuir para quê? Para quando você contratar uma obra, com a seguradora, ela é uma terceira pessoa no contrato. Ela vai fazer o quê? Ela vai fiscalizar, ela vai ajudar na fiscalização, porque ela também não quer tomar prejuízo, ela não quer pagar o preço da obra, ela quer receber. Então ela vai fazer todo o empenho, ela vai acompanhar desde o edital de publicação, do projeto de execução, todas as fases do contrato, do projeto e da prestação de serviço, a seguradora vai estar lá. Então ela também tem interesse. E nada mais justo que a prefeitura, a população, não tenha nenhum prejuízo com isso. Nós vimos aí algumas obras que foram deixadas, paradas, até por erro de projetos executivos. Aqui nós não estamos falando só de corrupção, não. Tem muita coisa num projeto que causa sua parada, né? Às vezes o projeto executivo, o material de má qualidade que é colocado numa obra, principalmente, você sempre compra o mais barato. Quando você faz a sua casa, não é assim. Você sempre compra o melhor. E por que não também você comprar o melhor para a escola, para a creche, para o hospital, né? Então, é isso. Esse contrato ele visa proteger o dinheiro público. Nós sabemos a dificuldade, sim, de se implementar isso, porque isso é novo no Brasil. Existe na Lei 8666 já o seguro-garantia, que é de 5% a 10%, né? Mas ele é irrisório, Se a Lei 8666 tivesse eficácia, a gente não tinha tanta obra abandonada no Brasil. A Lei 8666 é de 93. Então, já são 25 anos aí que essa lei existe, ela precisa ser modificada. Em Brasília, já existem vários projetos caminhando nesse sentido, estão falando em 30%. Então, já existe um movimento nesse sentido. E a gente está contente com isso, porque nós estamos vendo que o Brasil está querendo mudar, o povo está querendo mudança. Então, é isso que a gente quer que isso termine com desvio de verbas públicas
e o mau uso do dinheiro público. Nós convidamos hoje aqui para fazer a parte da mesa o Mauro, que ele é representante de uma seguradora, vai expor o lado dele, né, das seguradoras. Temos aqui o Rafael Mazo também, que é um advogado renomado, uma pessoa muito inteligente, que a gente tem uma confiança muito grande nele. Tem a Simone, que também faz parte do Poder Executivo, né, veio aqui. Eu gostaria até de falar um pouco a respeito da constitucionalidade do projeto. O projeto ele é constitucional, a meu ver, sim, porque a Lei 8666, ela já prevê o seguro-garantia. Ela já está lá na Lei 8666. A única coisa que não está lá é o 100%. Lá está os 5%, de 5% a 10%. E muito se fala que a Lei 866, ela trata de normas gerais. E nós aqui, nós não estamos conflitando com essa lei. Muito pelo contrário, nós estamos ajudando que ela se aperfeiçoe mais ainda. Que ela se aperfeiçoe em defender o interesse da população. A lei de licitação ela foi feita para isso. Para que se termine as obras e para que se defenda o dinheiro público. E já existe isso sim na Lei 8666, muitas pessoas vão falar que o projeto é inconstitucional, mas nós defendemos sim a constitucionalidade desse projeto. Esse projeto já foi colocado em São Paulo pelo vereador Fernando Holliday, já passou pela comissão de São Paulo, foi dado como constitucional, em outras cidades do Brasil também já foi colocado, também foi dado como constitucional. O que nós não admitimos é certos comentários, até no projeto, mas comparações, com nada a ver, com outras leis que foram feitas a respeito das leis de licitações, que não tem nada a ver com o nosso projeto. O nosso projeto, em momento algum, ele conflita com a lei federal. Ele aperfeiçoa a lei federal. E é nesse sentido que nós temos que chegar esse projeto a Brasília, que se precisar, que se chegue ao Supremo Tribunal Federal, que esse projeto seja colocado em todas as cidades do Brasil, para que isso sim se transforme numa lei de transparência. O povo está cansado, o povo quer transparência no gasto do dinheiro público. Eu gostaria de passar a palavra para o Rafael Mazo, que também defende o projeto, me ajudou também na construção. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Rafael. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Albino, demais membros da mesa, vereadores presentes. Eu quero, inicialmente, Albino, me permita o tratamento, dar os parabéns pela sensibilidade no encaminhamento desse projeto. Há pelo menos 4 anos eu venho estudando e venho mantendo correspondência com deputados federais e até tive a oportunidade de sugerir a outros vereadores da casa o encaminhamento dessa ideia, mas não aconteceu. Agora eu gratamente vejo esse encaminhamento e vejo isto como um ponto de mobilização da sociedade em cima desses pontos que você ressaltou. Quer dizer, é necessário transparência, é necessário que a sociedade se mobilize em torno daquilo que ela paga de tributo e que tenha consequência nos resultados de prestação de serviço que o Executivo, nas suas várias instâncias, faz para o país. Então, dessa forma, eu entendo, e por experiências de acompanhamento no Conselho Municipal de Saúde, que é mais do que urgente a implantação de mecanismos de controle das operações de construção civil dos executivos. Eu quero contar uma história para vocês, rapidamente, de uma experiência que nós tivemos lá no bairro do Caxambu. Há alguns anos, 2, 3 anos, se partiu para a construção de uma sala de reuniões de 120 metros quadrados. Na oportunidade, eu estava com uma experiência pessoal de construção, tinha um equipamento
de controle de custos, e com base na descrição de materiais e do que ia ser construído, eu fiz pessoalmente um orçamento que estava na casa de R$97 mil. Muito bem, foi contratada uma construtora, tal, pois, de repente aparece uma baita placa em frente à UBS lá do Caxambu, com valor orçado de R$360 mil para fazer os 120 metros quadrados. Aí eu fico me perguntando, né, como o Poder Executivo, com uma equipe de técnicos, engenheiros, tendo uma equipe de compras, consegue comprar de uma forma tão mal que constrange, né, a inteligência de qualquer cidadão. Eu entendo que deveria ser exatamente o contrário. O poder público, com todo esse equipamento, teria necessariamente que comprar melhor do que eu, como pessoa física. É um contrassenso você manter uma equipe de engenheiros, de projetistas, de compradores dentro de uma organização municipal e não ter um resultado efetivo. Aí a gente parte para o segundo ponto, qualidade da obra, né? 1 ano e meio depois, tinha parede trincada. É inaceitável, nos dias que a gente vive hoje, uma realidade dessa. E essa realidade é uma historinha singela, de um valor muito pequeno, mas ela se repete todos os dias, todos os santos dias, em todos os níveis deste país. Eu acho que, outra colocação, vereador, né? Eu tenho hoje, com o peso da idade, com a experiência de vida, a absoluta certeza de que quem muda um país, quem muda uma nação é a sociedade. Os políticos têm que ser pressionados, têm que ser incomodados, espicaçados no dia a dia, tá certo? Para que mudem as coisas. Ninguém suporta mais isso. Você mencionou a questão das obras do Mundial, enfim, da Olimpíada. Você imagina se todo esse dinheiro fosse colocado à disposição da real necessidade investida em educação, em saúde, onde é que esse país estaria? Quer dizer, eu prefiro aí, tá certo, realmente a fala de sociedade civil, eu prefiro apontar o dedo nesta ferida, é uma ferida, tá certo, que nós temos na organização política do país. Essas coisas têm que ser denunciadas, têm que ser trabalhadas de forma inteligente pela sociedade, através de mecanismos e propostas como esse projeto de lei que você está encaminhando, para que, do ponto de vista legal, se supere e se mude a Lei 866. O poderá, que está no inciso 1º da lei, é deverá. Né? O poder público tem o dever de contratar bem, tem o dever de entregar projeto. Não pode haver mais esse escape de dinheiro que acontece nos dias de hoje. Então, eu deixo essas palavras como um ponto de indignação pessoal e indignação que a sociedade como um todo tem em relação a isso. Hoje nós temos no município, e é conhecimento da maioria de vocês, algumas UPAs paradas por erro de projeto. Projetos que foram contratados a peso de ouro, R$300 mil cada um, mais ou menos esse o valor. Quer dizer, um projeto que é recebido pela área técnica com vício. Com vício simples, singelo. As colunas não sustentam o peso do andar superior da construção. Quer dizer, é um negócio que não tem justificativa, não pode ser aceito por cidadão de bem nenhum. Então, deixo essa fala e, novamente, parabenizo o teu encaminhamento deste projeto muito importante para a cidade e para o país, Albino.
Eu agradeço as palavras, doutor Rafael. Sim, doutor. E só avisando um pouco também a quem está nos assistindo, a audiência pública, ela é justamente isso, é uma democracia, né? Nós trouxemos aqui o doutor Mauro, que veio de Curitiba nos prestigiar, a Simone, que é do Poder Executivo, para que se faça o melhor para a cidade, para a gente se construa junto um projeto. Aqui não tem verdade absoluta no projeto. Nós podemos amanhã fazer uma emenda, podemos suprimir alguma coisa, enfim, nós não temos a verdade absoluta. Aproveitando, eu gostaria de também agradecer ao Vinícius Rodrigues Fernandes, que faz parte do Parlamento Jovem aqui da Câmara Municipal. Obrigado, viu, Vinícius, você vir acompanhar uma audiência pública, é muito importante, porque daqui a uns anos você vai estar sentado aqui com a gente, se Deus quiser, como um parlamentar. Gostaria também de agradecer ao Fernando Holliday e convidar a fazer parte da nossa mesa aqui, que veio de São Paulo, para quem não... Aqui para... O vereador Fernando, ele colocou esse projeto em São Paulo e também já passou pela comissão, né, de Justiça e Redação, com sucesso, né, Fernando? Graças a Deus foi aprovado pela comissão. Vamos torcer para tramitar lá e todo mundo aprovar também. E agora eu vou passar a palavra para você falar um pouco do projeto. Som? Agora foi. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do vereador Albino. Cumprimentar também o doutor Rafael, doutor Mauro, Simone, representando o Poder Executivo. E, ao longo aqui deste tempo, eu gostaria de resumir praticamente qual foi, basicamente, o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de São Paulo em relação ao projeto e aqueles seus principais pontos de discussão na Câmara Municipal de São Paulo. Bom, acredito que já devem ter exposto aqui na audiência pública, resumidamente, aquilo que é o projeto, nada mais é do que a busca de obrigatoriedade de um seguro, principalmente para as obras públicas que se realizariam dentro do município. Como, na verdade, uma espécie de regulamentação municipal da Lei Federal 866, principalmente, de 93, que trata da Lei de Licitações e que exige, de certa forma, que as empreiteiras que fazem o contrato com o município deem alguma garantia de que o serviço será entregue dentro do prazo, de que o serviço não sofrerá nenhuma espécie de superfaturamento ou de desvio de dinheiro público. E uma dessas disposições seria o seguro-garantia, que, carinhosamente, o Movimento Brasil Livre, do qual eu faço parte, e o meu mandato tem apelidado de seguro anticorrupção. A ideia, ela não é nova, já existe nos Estados Unidos há pelo menos 102 anos. Foi trazida ao Brasil, especialmente pelo doutor Modesto Carvalhosa, que vem trabalhando em prol do projeto, inclusive no Congresso Nacional há muito tempo, e que é um renomado jurista e conta com o apoio de grandes outros juristas, o que, aí por si só, acho que já cria um alicerce para a sua constitucionalidade. O professor Dallari também, um outro grande jurista, também apoiador do projeto, tem discutido as questões relativas à constitucionalidade dele. Bom, resumindo basicamente qual foi o entendimento, portanto, da CCJ, e aí eu passo a resumir praticamente qual o significado político e a importância política de se aprovar o seguro anticorrupção, quanto, na maior parte dos municípios, né, afinal de contas, quanto mais municípios aderirem ao seguro anticorrupção, melhor será para nós neste combate de desvio de dinheiro público, e pretendo deixar isso claro na minha fala. Bom, primeiramente, os pontos quanto à constitucionalidade.
Há duas principais questionamentos que se faz a quem defende o seguro anticorrupção, ou pelo menos em São Paulo foram estes os principais questionamentos. Primeiro, de que se criaria um custo a mais nas obras públicas dos municípios. Conversando até mesmo com algumas seguradoras e conversando com algumas construtoras, em um cálculo, digamos, informal, chegamos à previsão em São Paulo de que haveria, no máximo, um aumento de 5% do custo das obras públicas. Porém, com a adesão da seguradora, isso é, obrigando as empreiteiras a fazerem obras públicas com este seguro, como já fazem em todas as obras privadas, haveria uma economia imensurável em quantidade de número que pararia de girar no ralo da corrupção. Porque a seguradora passa a agir como uma espécie de terceiro ente fiscalizador ou como uma espécie de auditoria informal, que não quer que aquela obra sofra um superfaturamento, que não quer levar aquele prejuízo, e que tem o interesse de que ela seja entregue no prazo, porque senão passa ela a ser a responsável para, de alguma forma, garantir que aquela obra seja entregue. E a economia que isto geraria aos cofres públicos é praticamente imensurável, porque nós não temos dados precisos hoje do quanto se perde dinheiro em obras públicas, em desvios de dinheiro público, em superfaturamento dessas obras públicas. Segundo, que este projeto não poderia vir do Poder Legislativo, porque caberia exclusivamente ao Poder Executivo ou ao prefeito dizê-lo. E nós apresentamos lá na Câmara Municipal, por meio de uma nota técnica, alguns casos julgados pelo STF, um caso de recurso extraordinário de 2016, julgado pelo ministro Gilmar Mendes, que era de um projeto semelhante, né, de um outro assunto, e, basicamente, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte na ocasião, que aquele projeto não usurpava a competência privativa do chefe do Poder Executivo, porque, embora crie despesa para a administração pública, não se trata da sua estrutura ou da atribuição de órgãos administrativos. Ou seja, quando um legislador, um vereador, um deputado cria uma despesa ao Executivo, mas não mexe na sua estrutura, não existe ali a figura da inconstitucionalidade. Isso foi reforçado numa ação direta de inconstitucionalidade em dezembro de 2015 pelo ministro Edson Fachin e foi reforçado pela ministra Carmen Lúcia em uma ação direta de inconstitucionalidade de agosto de 2011, portanto, até decisões anteriores. E no parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, além desse entendimento com base nessa jurisprudência do STF, há também ali uma citação à doutrina jurídica brasileira do ilustre Marçal Justen Filho, que diz basicamente no seu livro Curso de Direito Administrativo, edição de 2005, na página 87, que a criação de despesas por parte do Legislativo não é necessariamente inconstitucional, se, mais uma vez, não interfere na administração e na estrutura do município ou do Poder Executivo. Por exemplo, a Câmara Municipal não poderia propor o aumento aos servidores municipais de 100%, 50% que fosse, porque aí sim você estaria, de fato, mexendo nessa estrutura, mexendo nessa administração. E não estamos também criando nenhuma regra nova de licitação, como muitos tentam dizer, portanto, ingerindo em uma competência da União. Posto estes principais problemas técnicos, ou estes questionamentos técnicos, passamos, então, ao questionamento político. Qual é o principal benefício, ou quais são os principais benefícios de se aprovar o seguro anticorrupção? Primeiro, eu já acabei adiantando, é a economia nos serviços públicos, principalmente a economia nas obras públicas e em basicamente todas as licitações que o município passaria a fazer. Qual a finalidade de se ter o seguro anticorrupção? Primeiro, obviamente, tentar diminuir a corrupção. Segundo, trazer um novo agente fiscalizador. E terceiro, trazer uma maior
ou tentar trazer um maior senso de responsabilidade à coisa pública. Afinal de contas, você está colocando mais uma vez a lupa naquilo que trata o dinheiro público. Então, o que nos impede de aprovar o seguro anticorrupção, ou o que faz com que ele sofra algumas resistências em muitas câmaras municipais, e aí eu falo por São Paulo nesse momento? O interesse pela corrupção. E essas palavras não são apenas minhas. Essas palavras, na verdade, são do próprio jurista Modesto Carvalhosa, com quem eu tive o prazer de gravar uma entrevista há pouco tempo no escritório dele, tratando do seguro anticorrupção. Conversando com inúmeras autoridades, conversando com inúmeros representantes do poder público, nós não encontramos razoabilidade possível para que haja uma oposição tão grande a um projeto como esse. Porque todas as obras privadas no Brasil já têm o seguro garantia. Os Estados Unidos, uma nação com mais de 300 milhões de habitantes, tem o seguro garantia há mais de um século. Não existe um empresário com a cabeça no lugar que ouse fazer uma obra, uma reforma, ou uma pintura num prédio ou num escritório que seja, sem utilizar o seguro garantia. E por que a administração pública e os representantes deste público se negam a utilizar algo que, na verdade, é essencial em obras privadas? A única justificativa é porque não estão lidando com o próprio dinheiro, estão lidando com o dinheiro dos outros. O seguro garantia não é nenhuma grande novidade, não é nada espantoso, não é nada que vá atrapalhar a vida dos funcionários públicos ou que vá atrapalhar a vida dos administradores públicos. O seguro garantia, na verdade, é somente mais uma garantia ao cidadão dos seus respectivos municípios que tenham o seu dinheiro respeitado e que saibam o que está acontecendo com este dinheiro. A seguradora passa, repito, a agir, não com um poder de auditoria, né, porque não se transfere este poder às seguradoras, mas ela acaba tendo interesse próprio, porque aí, pela primeira vez, o poder público está, de fato, colocando o dinheiro da iniciativa privada na reta. E aí você vai ter, pela primeira vez, talvez, um avaliador externo ou uma auditoria externa que realmente se importe como aquele dinheiro está sendo gasto e para onde aquele dinheiro está indo, se é uma obra com qualidade, se é uma obra que não vai correr riscos de ter reparos em um curto prazo, ou se é uma obra que realmente está sofrendo um investimento adequado e com um respeito adequado ao dinheiro público. Portanto, eu venho aqui hoje dizer que enfrentamos uma batalha relativamente dura na Câmara Municipal, primeiro para convencer a Procuradoria da Câmara de que o projeto não era inconstitucional pelos motivos que aqui elenquei. Segundo, para convencer as senhoras e os senhores vereadores de que não há motivo razoável para não aprovarmos o seguro anticorrupção ou o seguro garantia. E o resultado foi que nós tivemos uma aprovação e uma concordância entre as equipes jurídicas e técnicas de gabinetes de diferentes partidos, inclusive de partidos aos quais eu tenho uma forte oposição. Votou favoravelmente o presidente da comissão, Aurélio Nomura, PSDB, André Santos, PRB, Caio Miranda Carneiro, PSB, Celso Jatene, PR, Cláudio Fonseca, PPS, Paulo Reis, do PT, e Sandra Tadeu, do Democratas. Ou seja, foi um convencimento multipartidário, suprapartidário, justamente porque a argumentação ela é concisa, objetiva e tem o apoio, não só de grandes juristas, mas de grandes personalidades nacionais e internacionais. Muito obrigado. Gostaria de abrir a palavra para a Simone, se você quiser se manifestar, Simone, falar alguma coisa.
Boa noite a todos. Agradeço o convite ao Executivo para poder participar dessa audiência. Agradeço ao vereador Albino por nos trazer aqui para essa discussão, que acho que é muito importante, porque, assim como a população, nós também somos interessados em ter as obras concluídas, né? Me solidarizo aqui com o colega que trouxe as exposições, que dá aquela insatisfação de ver obras não terminadas, né, dentro da administração, e a gente vê que muitas causas de obras não terminadas acabam repercutindo nessa frustração que a população tem. Então, nós já tivemos casos aqui de obras começadas com deficiências de projetos, nós tivemos casos de obras começadas sem recursos para a sua conclusão. Então, tudo isso realmente causa prejuízo. Nós hoje temos uma preocupação nas obras que nós estamos licitando a partir de agora, de cuidar realmente para que elas sejam feitas dentro dos limites da lei e, principalmente, dentro dos projetos corretos, porque isso pode gerar muito problema. Um projeto que é mal feito, ele gera problemas depois na execução, gera aditivos, e faz com que até as próprias construtoras também tenham problema para terminar, né, o processo em si, e também a preocupação de nós licitarmos obras com recursos para fazê-los, porque eu acho que nós não estamos aqui para fazer aventuras, né, de fazer obras sem ter recurso disponível, ferindo, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal. Então, como representante do município, entendo que toda e qualquer iniciativa que venha nos garantir a continuidade, a execução das obras que nós colocamos para atendimento dos interesses da população, isso é muito importante para nós, né? A garantia, ela sempre foi um instituto, e vou falar um pouquinho aqui também, porque eu sou professora de Direito Administrativo, então esse tema me traz também da parte acadêmica, né, de dizer que o seguro é uma questão importante, porque aquele que assegura também tem interesse naquilo que vai ser executado. Então, o seguro ele vem realmente como uma forma de trazer mais um ente fiscalizador para aquela ação, como disse aqui também o doutor Fernando. Então, eu entendo, parabenizo a iniciativa da Casa em relação a esse projeto, acho que realmente ele é um projeto importante, necessário, até por conta de tantos desmandos que a gente ouve por aí em cenário nacional, né? Então, acho que isso vem agregar realmente, e hoje a gente tem, né, um seguro que a lei de licitações já prevê, literalmente, que é utilizado pelos municípios, de uma maneira geral, que é um seguro de contratação, mas que ele representa realmente só um montante de 5%, que é pouco aí dentro de um contexto. Ele pode até ser elevado para 10%, mas é em situações excepcionais, para grande vulto. Então, normalmente se trabalha com 5%, que não é realmente um seguro que vai trazer toda essa segurança que as pessoas esperam em relação às obras. Então, fazer um seguro maior, eu entendo que realmente traria mais tranquilidade, né? Como executivo, também a gente tem preocupação em relação à questão da legalidade do projeto. Acho que o doutor Fernando trouxe pontos bem importantes aqui, porque a questão jurídica é interessante, né? Advogado tem tese para todo lado, né? Dá para defender para o lado de cá e para o lado de lá, né? Sempre acontece isso, né? Então, é importante o respaldo. Eu acho que o processo aqui vai ser conduzido com todo esse respaldo jurídico, até porque ninguém quer pôr uma lei aí em execução que depois alguém venha questionar a sua constitucionalidade. Então, acho que é um trabalho que a Casa vai fazer. Nós temos pontos bastante importantes aqui que foram trazidos para defender esse ponto, né, da constitucionalidade, porque as brigas realmente existem, né? Será que o município tem competência para fazer isso? Isso é norma geral de licitação ou não é? Porque, se for norma geral, realmente teria que ser editada pelo governo federal. Então, são várias questões que vão ser trazidas à baila, assim, os problemas que você enfrentou lá, né, aqui também se enfrenta, porque a ideia é que, realmente, para a segurança não só da administração, mas da população de uma maneira geral, é que ela esteja respaldada aí pela legalidade. Outro ponto que eu acho importante, e nós vamos ter um pronunciamento do ramo aqui, é como as seguradoras também vão se comportar em relação a isso, porque eu entendo também que o poder público ele nunca pode atuar sozinho e ele precisa do mercado, né? Como que o mercado vai reagir em relação a essa legislação? Eu acho que isso é importante, porque
não adianta a gente colocar regras que depois as seguradoras vão ficar com medo, eventualmente, de entrar nessa aventura, ou como que a administração vai ter que se comportar a partir de então para atrair os olhares das seguradoras para essas obras, né? Para que a gente também tenha depois preservado, que a gente diz na licitação, a proposta mais vantajosa. E a proposta mais vantajosa, ela só existe quando tem competitividade no certame, né? E a competitividade é atrair realmente licitantes, né, para ter competição de preço e você ter um resultado favorável. Então, eu acho que é muito importante a gente ouvir aí o lado das seguradoras, como que elas vão se comportar em relação a essa exigência, né, para que a gente brinca que às vezes a gente coloca a exigência que afasta os passarinhos, né? A gente não pode afastar os licitantes dos nossos processos. A gente precisa que eles venham para nós, né, para que os processos sejam realmente competitivos e a gente possa ter a melhor proposta. E depois a melhor execução, né, que fica aí amparada por esse seguro. Então, esse é meus anseios, né? Obrigado, Simone, pelas palavras. É bom saber que o Poder Executivo também está caminhando junto com a gente no mesmo sentido, até mesmo porque, quando se fala em corrupção, né, hoje nós confiamos plenamente no nosso Poder Executivo, porque uma obra pública ela não para só por causa da corrupção. Existem diversos fatores que podem acontecer, né, que seria a ausência de planejamento, né, como disse a Simone também, os recursos orçamentários, escassez de pessoal qualificado, e o pior de tudo, né, são os projetos, né, que eu acho que os projetos são a principal, e os erros de execução. Então, não é só a corrupção. A corrupção é um câncer que está encravado no Brasil aí, que isso aqui vai afunilar, vai esgoelar e vai ajudar a terminar. Mas nós temos muitos problemas técnicos também, que isso também tem que acabar. E a respeito do executivo aqui de Jundiaí, esse projeto, na verdade, quem me deu também um pouco a ideia foi o próprio Luiz Fernando, que um dia falando com ele, o prefeito me falou, por que você não vai atrás do projeto, né, do Performance Bond? Eu nem sabia o que era, para falar a verdade, né? Aí eu conversei com o Vinícius, né, do MBL, com a Juliana, não existe esse projeto e tal, e aí foi nos apresentado o projeto, onde nós demos uma olhada, melhoramos o projeto. Então, eu agradeço suas palavras, Simone, e eu fico muito contente em saber que o Poder Executivo tenha a vontade de caminhar com a gente nesse sentido. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Mauro e agradecer novamente, que o Mauro veio de Curitiba aqui só para estar aqui na audiência pública com a gente aqui. Então, é muito gratificante, Mauro, porque nós já estivemos juntos já debatendo sobre isso, e você voltar aqui, eu fico muito contente e agradecido. Obrigado, vereador. Bom, não estou sofrendo tanto porque Curitiba está frio, então fugir do frio então não é um problema para mim estar aqui. Brincadeiras à parte, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite, novamente, para mim é um prazer estar aqui, saudar aqui os meus colegas de mesa, vereador Fernando, que tem conduzido muito bem as suas atribuições na cidade de São Paulo, né, a doutora Simone, também pelas palavras, achei muito interessante, eu acho que é importante que haja um equilíbrio, né, obviamente que o mercado tem algumas dores e a gente precisa, talvez, ajustar alguns pontos, mas é muito gratificante estar aqui e parabenizar ao vereador Albino pelo projeto em si, porque é um assunto de extrema relevância para a nossa sociedade. Antes de ser um especialista no segmento, eu sou um cidadão, e assim como o doutor Rafael trouxe a sua dor de ter vivenciado algo, né, onde uma obra com determinado valor, orçado pela pessoa física, e de repente se deparar com um orçamento infinitamente maior, contratado por uma pessoa jurídica que teria muito mais, uma capacidade muito maior de negociação. Então, são pontos realmente que a população hoje sofre e anseia por mudanças.
E, nesse sentido, é interessante eu mencionar aqui que, primeiramente, eu vou entrar na questão da constitucionalidade ou não do projeto. Eu acho que isso é um ponto que precisa ser superado e isso está sendo trabalhado. Naturalmente que isso tem impacto direto na evolução ou não do assunto, né? Então, esse é um ponto que realmente eu não entro na discussão em si, mas falo como especialista do produto, não em nome de uma seguradora, não em nome de uma Federação Nacional de Seguros, mas como especialista. Nós temos hoje uma lei fragilizada, que é a Lei 8666, criada em 93, que não trouxe, na realidade, na redação inicial dela, a opção do seguro-garantia como uma forma de garantia nas contratações públicas, seja numa execução de um projeto ou numa prestação de serviço. E essa lei ela teve redação alterada a partir de 94, onde o seguro passou a ser uma opção. Já foi abordado aqui que o seguro Performance Bond ele foi instituído nos Estados Unidos, isso em 1894. Ele foi reformulado a partir de 1935. Então, pensem que a legislação americana ela já está num nível de maturidade, a contratação pública, né, e o Fernando comentou muito bem sobre isso, de que tanto a iniciativa privada quanto os órgãos públicos naquele país exigem demais e trabalham muito com o seguro-garantia, mas nós temos uma legislação que acompanha isso. E no Brasil nós temos uma legislação hoje fragilizada, e eu acho que o resultado disso são essas ações que nós estamos fazendo. Vale destacar que nós já temos um projeto de lei criado em 2013, que é o PL 559, que foi aprovado pela Câmara foi aprovado no Senado, e que hoje está tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília, que é o projeto 6814 de 2017, projeto de lei, e que traz também alterações na lei, uma modernização da lei, incluindo as questões referentes às garantias contratuais e o seguro-garantia. O projeto 12530, né, que tem como autor o vereador Albino, ele traz realmente pontos importantes, que são extremamente relevantes para o contexto da administração pública local, que seria muito importante, assim como já existe esse movimento na Câmara de São Paulo, que realmente se replicasse às demais cidades. Pasmem vocês, os senhores, as senhoras presentes na casa, que existem capitais brasileiras, que existem cidades de extrema relevância para a economia do país, que não exigem o seguro-garantia. Porque, apesar de haver uma previsão na Lei 8666 com relação à necessidade da apresentação de uma garantia, não existe hoje a obrigatoriedade da contratação, da apresentação de um seguro. Então, existem muitos contratos de execução de obras, de valores relevantes, que não foi exigido por parte do contratante, da administração pública, a necessidade da apresentação de uma garantia. Então, esse é o reflexo hoje de uma lei fragilizada, que impacta diretamente na sociedade brasileira, e que nós precisamos sim evoluir. O mercado de seguro concorda que o percentual estabelecido na Lei 8666 hoje de garantia, que é de 5%, e como foi muito bem mencionado pela doutora Simone, que pode chegar a 10% em projetos de grande vulto, após um parecer técnico, existe uma complexidade para se chegar até esses 10%, ele realmente é incompatível com a necessidade da administração pública. O seguro-garantia, ela é a única garantia contratual prevista em lei, e que é regida por uma normativa de um órgão regulador, que é a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados do nosso país. Nós temos uma normativa que prevê já que, no caso de um abandono de um projeto, de um descumprimento contratual, de uma quebra de contrato, a seguradora, junto ao órgão, pode chegar a um modelo de indenização que seja de maneira pecuniária, ou seja, a seguradora indenizando o órgão público e recompensando financeiramente o prejuízo causado, ou então contratando um terceiro para se encerrar aquela obra. Naturalmente, como estamos falando de um percentual de garantia extremamente baixo, a forma de indenização
que é contratar um terceiro para encerrar o projeto, é praticamente inviável dentro do nosso cenário. Até porque uma quebra contratual gera penalidades impostas pelo contratante, impostas pelo órgão público, à empresa que descumpriu o contrato, e o seguro-garantia também cobra essas penalidades. Penalidades essas que muitas vezes chegam a 10%, 15% do valor contratual, e que naturalmente, se eu estou garantindo apenas 5% do valor do contrato, os 5% não vão fazer frente nem à penalidade imposta, e teremos muita dificuldade de contratar um terceiro nessa diferença apenas para dar continuidade ao projeto. Então, sim, há um consenso no mercado de seguros de que é preciso modificar o percentual. Agora, nós podemos errar se pensarmos em um modelo comparativo com, por exemplo, o mercado americano. Porque, repito, no Brasil a gente brinca no mercado que o seguro-garantia ele é adolescente ainda. Então ele está também vivendo um período de amadurecimento. Ele está engatinhando. Então, por exemplo, tornar o seguro-garantia obrigatório é algo essencial. Agora, por exemplo, modificar a estrutura do percentual de contratação de 5%, elevando, por exemplo, a 100%, é um ponto que praticamente assustaria os passarinhos e os passarinhos voariam. E talvez uma criação de uma lei que seria benéfica ao município assustaria o mercado privado, assustaria as seguradoras, como aconteceu, por exemplo, na Itália. Eu trago esse exemplo a vocês, que alguns anos atrás, a Itália, que hoje tem como forma de garantia o percentual de 10%, também instituiu um percentual de garantia de 100% a nível nacional. O mercado segurador, o mercado de resseguros, que são players que atuam não somente na Europa, mas que os players atuantes na Europa são os mesmos players atuantes aqui no Brasil, na América Latina, se posicionou de forma contrária. E, naturalmente, quando a lei foi aprovada, não houve uma aplicação prática à lei por parte das seguradoras. E aí houve uma situação de mudança novamente no percentual, que hoje, atualmente, na Itália, é de 10%. Então, é preciso, sim, evoluirmos no que diz respeito a um percentual maior a ser garantido, mas entendendo que hoje a forma de contratação pública, ao nosso ver do mercado de seguros, o prejuízo do órgão público ele nunca vai ser 100% do valor contratual pela forma de contratação. Uma empreiteira não recebe 100% do valor adiantado logo na assinatura do contrato. Ela recebe à medida que a obra vai sendo executada, obviamente, dentro da previsão orçamentária, da dotação orçamentária do município, do governo estadual ou federal. Então, eu sempre trago esse exemplo, inclusive nos treinamentos e palestras que faço, para que as pessoas compreendam o que é o prejuízo dentro do nosso segmento de garantia. O prejuízo no seguro-garantia é o sobrecusto do projeto que é gerado pela inadimplência de uma empresa. Por exemplo, uma obra de 10 milhões, supondo que a empresa vai receber à medida que ela executa. Se ela executar 50% dessa obra e receber esses 50%, à medida que ela vai executando, e na metade do contrato, por exemplo, existe uma quebra contratual. Essa empresa executou os 50%, recebeu pelos 50%, que teoricamente cumpriu, e ainda existem 50% da obra que não foram cumpridos. Eu não posso considerar como prejuízo os 50% que não foram feitos ainda, porque também não houve desembolso por parte da administração pública com relação a esse pagamento. Se eu efetuo um pagamento nesse mesmo exemplo que eu estou dando, dos 50% do valor da obra que não foram executados, eu posso estar contrariando o que está previsto no Código de Processo Civil quando nós falamos de seguro. O seguro no Brasil ele não foi criado para dar lucro em nenhuma das esferas, mas sim para cobrir prejuízos. Então, numa situação como essa, como que a seguradora apura um prejuízo? Qual é o custo adicional que a administração pública tem do orçamento inicial do contrato para que um terceiro dê conclusão àquela obra? Até porque muda o valor, se altera o valor do insumo, se altera o valor da mão de obra. Naturalmente, existem alguns pontos que precisam ser refeitos. Então, hoje, no país,
normativamente, pelo nosso órgão regulador, no seguro-garantia, o conceito de prejuízo é o conceito de sobrecusto do projeto. Por isso que entendo, como especialista do produto, que atribuir um percentual de 100% a ser indenizado, um limite máximo de indenização de 100%, ele provavelmente assustaria o mercado, que também não está preparado para assumir alguns compromissos que naturalmente seriam extremamente interessantes para o próprio mercado de observar numa situação como essa, como um caso de uma fiscalização. Até porque hoje, dentro dos quadros das seguradoras que emitem seguro-garantia, não existe uma estrutura, não existe uma competência, não existe uma capacidade técnica para fazer auditorias ou fiscalizações. Óbvio que é interessante para a seguradora acompanhar o projeto, a evolução dele. Ela não tem interesse algum em pagar um sinistro, em indenizar, em permitir que uma obra se encerre. Mas quantas obras existem no país? É muito, hoje, no formato que temos, é uma evolução. Entendam que eu trago esses pontos para nós pensarmos, porque a lei é extremamente importante, mas nós precisamos evoluir também como mercado, nós precisamos evoluir em alguns conceitos para que a gente não crie um problema que o mercado não consiga abraçar. Não porque não quer, mas sim porque muitas vezes não vai ter a competência necessária para isso. E existem tantos outros pontos técnicos de análise com relação a limites que nós impomos aos nossos clientes, às empresas que são contratadas pelo Estado. Então, existe uma série de fatores técnicos no momento de se analisar um risco, de se dar um limite a uma companhia, que muitas vezes poderiam dificultar a contratação e assustar, não apenas as seguradoras, mas sim as empresas que licitam com um município, que muitas vezes pode estabelecer uma lei que às vezes pode trazer alguma dificuldade. Então, eu acho que existem pontos que precisam ser observados nesse contexto da nossa conversa, para que a gente siga um caminho que as coisas caminhem de forma equilibrada para todas as partes. São essas as palavras iniciais que faço, me coloco à disposição e, mais uma vez, parabenizo não só aqui ao vereador Albino e ao vereador Fernando, que estão discutindo com muita seriedade do assunto, mas a vocês que estão aqui presentes, porque é um assunto de relevância e é muito bom, né, vocês estarem aqui prestigiando um assunto tão importante para a nossa sociedade. Gostaria de chamar o primeiro inscrito, Vinícius Ross, para falar um pouco. O Vinícius, ele é coordenador do MBL em Jundiaí. Então, tem a palavra ali na tribuna, Vinícius. Som, aí. Bom, como o próprio vereador já disse, foi um projeto que eu acabei trazendo para ele, a gente teve uma longa conversa sobre esse projeto para realmente poder colocar ele em prática. Ainda assim, há muitas discussões para serem feitas. Agradeço também a presença de todos aqui, principalmente do Holiday, que sempre deixou o gabinete aberto para qualquer pergunta. Fico também muito feliz da posição do Poder Executivo aqui, principalmente porque é sobre isso que se trata. Da mesma maneira que a gente tem uma prudência, por exemplo, na compra de um carro, de sempre fazer o seguro do carro, a gente tem que, para uma obra pública, também pedir um seguro, porque da mesma maneira que a gente tem que ter a prudência de comprar um seguro para a gente tem que exigir um seguro, essa prudência a gente tem que exigir do Poder Executivo para as obras. Isso eu acho que é extremamente importante, é um dos motivos para trazer um projeto tão importante como esse para cá. Foram também abordados alguns pontos aqui muito importantes, mas eu acredito que há um número enorme de seguradoras no Brasil. Enorme talvez seja um pouco mais complicado, mas tem bastante seguradoras, e a visão de empreender também existe no Brasil. Isso a gente não pode esquecer, e com as eleições vindo aí, isso é um tópico muito discutido e que vai aumentar bastante, né? A expectativa é essa, depende do eleitor. Mas com essa visão empreendedora, eu tenho certeza que esse papo de afastar passarinho, trazer passarinho,
vai ser suprido pelo empreendedorismo raiz, digamos assim. Se não tiver as empresas que queiram fazer isso, com certeza o mercado, como dito pela Simone, o mercado vai achar empreendedores e vai achar isso. Eu acredito no empreendedorismo e eu acho que o empreendedorismo vai suprir essa demanda. Também acho que outro fato que a gente pode também, por exemplo, acho que fica importante para o público aqui presente a questão de um aeroporto, supondo, né? Quem aqui viaja ou mesmo não viaja. Tem, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos. Se vocês forem ver a obra que foi feita para chegar até lá, o metrô, demorou 14 anos. Isso daí é algo que a gente precisa parar para pensar. Isso é ainda mais quando a gente está querendo eleger governadores. Você teve 14 anos para sair do papel até o projeto. Quer dizer, na verdade, perdão, houveram 14 anos de demora para a conclusão do projeto. Isso é inadmissível. É simplesmente inadmissível, ainda mais porque o aeroporto é totalmente distante e agora fica uma mão na roda, digamos assim, para você chegar até lá. E como é que demora 14 anos para ser concluído? O poder executivo, que é quem toma conta disso, que executa as obras, não cuidou disso. Houve uma incompetência, talvez podemos dizer assim. E como que a gente resolve isso? Eu acho que essa é a principal questão desse projeto. É assim que a gente resolve isso. É deixando para a iniciativa privada resolver. Porque, por exemplo, se você pegar o que a gente já tem hoje de órgãos públicos que cuidam disso, até um ponto muito trazido pelo Holiday lá em São Paulo, vamos pegar, por exemplo, o Tribunal de Contas. Holiday contra o Tribunal de Contas Municipal de São Paulo, que realmente, mas vamos pegar, por exemplo, o da União, que é o que cuida das obras federais. Você tem uma obra, por exemplo, que demorou, o Tribunal de Contas ele só vai ver a obra, vai averiguar a obra, a hora que a obra está feita. E aí teve um atraso de 14 anos, por exemplo. Aí depois de 14 anos eles vão lá ver a obra, para aí entrar com um processo sobre o dinheiro que foi mal gasto na obra, se tem alguma irregularidade. E quem que paga isso daí? Quem que paga essa demora que teve, mais o próprio Tribunal de Contas, que tem funcionários lá ganhando horrores. Quem que paga? Quem que paga? Quem que paga? Sai do nosso bolso. E ninguém para pensar nisso. A gente, enquanto está aqui agora, tem um monte de obras no Brasil afora que a gente que está sendo superfaturada, que está saindo por dinheiro de desvio, dinheiro de corrupção, superfaturamento. E enquanto o Tribunal de Contas, que é lento, extremamente lento, não se move para isso, não se move ainda mais pela burocracia que se tem para abrir um processo contra aquele dinheiro que foi mal gasto, sai do nosso bolso. E é isso que a gente está querendo acabar aqui. E acho interessante, legal a gente trazer quanto é a porcentagem que tem que ser revista, trazer como que a gente faz essa competitividade. Só para concluir. Como que a gente resolve todas essas questões? É simples e acho que o Brasil não aprendeu isso ainda. O mercado resolve. Obrigado. Na questão de ordem, ouvindo, nosso vereador. Pois não, vereador Cícero. Tem a palavra, o Cícero da Saúde. Obrigado. Desculpa, tá? Eu tenho um compromisso agora, que era para estar às 20 horas, já estou atrasado. Primeiro, quero dar os parabéns para você, Albino, por esse grande projeto que a gente vê que exige a contratação segura e garantia na execução do contrato de administração pública. Eu fico muito contente mesmo de nossa cidade ser. Agradecer também o Fernando, nosso novo vereador. Fernando, parabéns a você, meu jovem. Tá, que vê a cidade lá de São Paulo, né, que já começou tem que seguir a cidade nossa de São Paulo. Então, eu fico aqui, então, para essa nossa segunda cidade, que é aqui em Jundiaí, então, aqui do Estado, que nós já estamos fazendo essa audiência pública. Tá? Eu estive aqui hoje com o seu convite, estamos aqui, era para ter mais pessoas presentes, o público presente, porque é para a gente entender melhor do projeto. Eu falei, Albino, eu vou lá para me entender melhor sobre o seu projeto, que eu vejo que tem as pessoas, os doutores aí, a mesa aí que formou isso, eu estou bem atento. Então, eu fico muito contente e muito feliz que nós aqui em Jundiaí estamos já elaborando esse projeto, né, juntamente aí, vereador, ouvindo a população para ter mais transparência. Igual você falou, foi um de vocês que falaram sobre
o câncer que está no nosso país. Então, quanto mais transparência nós termos, né, nas obras públicas, isso aqui é um remedinho do câncer, que é aquela injeção que nós estamos colocando aí no câncer, começando desde lá de Brasília. Que era tão bom se nós conseguíssemos, nossos deputados, nossos senadores, que estão nos representando, né, a nossa população, que põe esse projeto em prática para ser a nível nacional, não somente aqui a nível municipal. Então, quero dar os parabéns. Não tenho muito o que falar sobre o projeto, vocês já falaram com vocês sobre tecnicamente, né, vocês já deram as suas palavras. Então, pode contar com o apoio da gente, que esse projeto, para nós, fico muito feliz se um dia a nossa cidade, que Jundiaí, ser o município que vai poder já colocar o primeiro remédio no câncer, começando daqui de baixo, para chegar até lá em Brasília. Obrigado, Albino. Eu agradeço, Cícero, as suas palavras, e dizer que esse projeto é uma vitamina também, viu, Cícero? Nós temos que fazer uma coisa preventiva. Então, esse projeto, além de ser remédio, ele é uma vitamina que seja preventivo, né? Que a gente não precisa usar o remédio. Vamos fazer uma prevenção. Uma prevenção. Eu gostaria agora de passar a palavra ao munícipe Pedro. Obrigado, então, pela presença aqui na audiência. Eu vou agora passar as considerações finais. Eu vou começar pelo Rafael. Eu acho que, para encerrar minha fala, eu quero ressaltar a importância da presença da doutora Simone, representando o Executivo, e falar que, ainda no tempo de campanha do prefeito Luiz Fernando, numa conversa lá no bairro do Caxambu, nós levantamos esse tema, e tê-la hoje compondo a mesa conosco, representa um feedback, uma resposta que o prefeito, já naquela altura, mencionou que ele tinha interesse em transparência, tinha interesse em tornar as coisas mais amenas nesse âmbito de contratação de obras públicas. Esse é um ponto de extrema relevância para que sirva de motivação, Albino, para que a casa ande com o projeto, que você tenha êxito no projeto, que eu tenho certeza que o Legislativo aqui da cidade vai estar jogando em parceria com o Poder Executivo. Obrigado, Rafael. Gostaria de passar agora para o Mauro, na sequência da mesa aqui, as considerações finais. Bom, novamente agradeço, vereador Albino, pela oportunidade de estar aqui presente com vocês, e me coloco à disposição como especialista do produto para, se ficar alguma dúvida ou de algum ponto que nós podemos evoluir como mercado, de modo que nós tenhamos um produto, sim, que na prática tem uma aplicabilidade e que não assuste nem o mercado segurador e nem as próprias empresas que participam de licitações com o município. Estarei aqui para auxiliar naquilo que for necessário, até porque, antes de ser um especialista no produto e de representar um mercado, sou um cidadão e fico muito feliz com o movimento que a cidade de Jundiaí está tendo nesse momento, por meio desse projeto, e é isso. Então, agradeço mais uma vez e me coloco à disposição. Obrigado, Mauro. Agora passo as palavras a Simone para fazer as considerações finais. Bom, agradeço mais uma vez a presença e falo que o Executivo está junto com vocês nesse projeto para a gente discutir os pontos envolvidos, ver todas as tratativas. Eu reforço essa questão do mercado, porque eu acho importante, a gente não age sozinho, a administração pública não age sozinho, e eu acho que é importante a gente ter o mercado conosco, o mercado de seguros e o mercado de empreiteiras, aí, embora a gente esteja falando de amplos fornecimentos aqui, mas eu acho que os mais importantes realmente são os de empreiteira, porque os fornecimentos e os serviços acabam acontecendo de uma forma ou outra. Eu acho que os maiores problemas que nós temos realmente são nas construções. Então, trazer e continuar essa discussão, acho válida, né? Porque nós também queremos transparência, é isso que nós buscamos, a população está certa nisso, e eu fico feliz, eu
gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, né, porque à noite cada um podia estar fazendo, né, tá lá num barzinho, né, e vocês estão aqui discutindo questões importantes da cidade. Vejo bastante gente jovem aqui, isso eu fico muito feliz. É verdade, porque a cidade é nossa, né? Eu, além de estar no executivo, eu sou jundiaiense nata, né? Gosto, amo a minha cidade e acho que nós estamos aqui para trabalhar para que ela seja referência, né? Então, acho que esse projeto ele é importante, ele tem aspectos, lógico que tem que ter discutidos alguns pontos, como todo projeto é assim, né? A gente nunca acerta de primeira, mas o executivo está aqui para estar junto com vocês nessa empreitada. Tá? Agradeço. O agradecimento é meu, Simone, representando aqui o Executivo. E você, além de tudo, você é professora, né, em Direito Administrativo, e deu uma aula para a gente aí. Então, gostaria agora de passar a palavra. Como o doutor Rafael falou, o prefeito Luiz Fernando Machado ele cobra muito de nós, da nossa gestão, que nós sejamos realmente transparentes em tudo que a gente faz, porque a população merece esse retorno, né? E acho que isso é válido, né? Obrigado, Simone. Passar a palavra para o vereador Fernando Holliday. Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer. Obrigado. Gostaria de agradecer ao vereador Albino pela oportunidade, cumprimentar o doutor Rafael, o Mauro, e agradecer, principalmente, a presença da doutora Simone, representando aqui o Poder Executivo. Tive o prazer de trabalhar em algumas pautas, né, com o então deputado estadual Luiz Fernando. Felizmente, agora assumiu a prefeitura aqui em Jundiaí. Tenho certeza que vamos encontrar juntos as melhores soluções para que esse projeto seja realmente implantado aqui também no município. Eu gostaria de dividir as minhas considerações finais em dois aspectos. Primeiro, apenas complementando a questão jurídica. Primeiro, porque esqueci-me de dizer que um dos questionamentos jurídicos também ao projeto é que este tipo de regulamentação caberia privativamente somente à União. Eu digo isso porque alguns municípios e algumas câmaras municipais têm tido esse entendimento, e em São José do Rio Preto o projeto foi aprovado pela Câmara, vetado pelo prefeito e o veto derrubado, portanto, a lei está valendo no município, e agora foi questionada pelo prefeito no Tribunal de Justiça. Então, muito em breve, acredito, nós teremos aí um parecer do TJ, um acórdão do TJ, muito provavelmente, referente à constitucionalidade e à legalidade do projeto. Mas, quanto a ser uma competência privativa da União, na ação direta de inconstitucionalidade número 3735, de 8/9/2016, a ministra Carmen Lúcia disse o seguinte: somente a lei federal poderá, em âmbito geral, estabelecer desequiparações entre os concorrentes e, assim, restringir o direito de participar de licitações em condições de igualdade. Ao direito estadual ou municipal, somente será legítimo inovar nesse particular se tiver como objetivo estabelecer condições específicas, nomeadamente quando relacionadas a uma classe de objetos a serem contratados ou a peculiares circunstâncias de interesse local, ou seja, o performance bond se encaixaria aí nestas condições específicas de interesse local, e a Câmara Municipal também, citando a doutrina de Marçal Justen Filho, ele diz o seguinte, né? É inquestionável que a Constituição reservou competência legislativa específica para cada esfera política disciplinar, licitação e contratação administrativa. A competência legislativa sobre o tema não é privativa da União. Se a competência para disciplinar licitação e contratação administrativa fosse exclusiva da União, a Constituição não teria aludido a, entre aspas, normas gerais e teria adotado cláusulas similares às previstas para o direito civil, comercial, penal, etc. Não foi casual o artigo 22, no caso da Constituição, ter distribuído essas competências legislativas em dois incisos distintos. Portanto, aí há uma reverberação de que não é uma competência exclusiva da União, tanto por conta de uma jurisprudência do nosso STF, que eu citei apenas uma ação direta de inconstitucionalidade, mas poderia citar diversos outros acórdãos nesse sentido, e até mesmo decisões liminares, e mesmo a nossa
doutrina do ordenamento jurídico. E a segunda parte é a viabilidade, até mesmo para o mercado de seguros. Eu tenho conversado com algumas seguradoras e gostaria até depois de conversar mais com o Dr. Mauro para também entender um pouco mais a sua visão, mas algumas saídas que nós temos encontrado, né, digamos, para este balanço, né, de 5% para 100% de uma única vez, seria a possibilidade de consórcio de seguradoras, né, ou uma ou mais duas ou mais seguradoras se unirem para conseguir aí, tomar conta desta nova tarefa e o mercado, com o tempo, acabar se adequando, ou a gente ter aí um banco membro de um consórcio com uma empreiteira como uma espécie de contragarantia para a seguradora, e aí você geraria uma maior segurança no mercado. Uma outra opção talvez fosse adequarmos também o projeto para que nós tivéssemos ao longo do tempo, e aí precisaríamos analisar em quanto tempo, para que esta cobertura se tornasse obrigatória em até 100% em X anos, né, e não necessariamente estabelecer num curto prazo. São discussões, obviamente, que cada município vai fazer ao seu tempo e, obviamente, com a participação do Poder Executivo, com a participação da representação das seguradoras, para que nós encontremos a melhor forma de implantar esse projeto. Mas fato é que, primeiramente, a gente fica muito feliz de ver tantas pessoas aqui, né, que poderiam aí estar curtindo essa noite em casa, num bar, ou com amigos, ou com familiares, e vieram aqui para discutir esse projeto. Então, parabéns a todos vocês. Mas, mais uma vez, também parabéns a todos os membros da mesa, ao vereador, porque realmente é um projeto de muita importância, de muita relevância e que vai levar os municípios brasileiros, tenho certeza, a novos patamares de transparência, de combate à corrupção e de eficiência no uso do dinheiro público. Obrigado. Gostaria de agradecer a presença do Admilson, que chegou há pouco tempo também. Minhas considerações finais, eu também penso igual a você, Holliday. Com certeza o projeto ele é legal e é constitucional, porque a lei ela não conflita de forma alguma com a lei 8666, que é a lei federal. Ela vem o quê? Ela vem aperfeiçoar essa lei, dar mais garantia ao dinheiro público, que está sendo jogado no ralo, está sendo jogado no lixo. Contestar só um pouquinho, Mauro, a respeito dos passarinhos, como disse o Vinícius. O mercado regula isso. O mercado regula. Se nos Estados Unidos as seguradoras conseguem fazer isso, por que não trazer, então, seguradoras estrangeiras para o Brasil, para se cumprir esses contratos aqui no Brasil? Se eles estão preparados lá nos Estados Unidos, que eles venham para o Brasil. Eu fui policial por 27 anos, e eu conheci várias seguradoras estrangeiras, que inclusive fazem negócios aqui em Jundiaí. Teve uma carga roubada aqui de uma empresa, e ela veio e ela honrou com 14 milhões de dólares. Então, não é difícil. O que tem que se trazer é empresas como a J. Malucelli, que é uma empresa séria, fazer, como disse o Fernando Holliday, fazer consórcio para poder dar mais garantia. A contrapartida, né, a contragarantia, ela existe já também, que vocês vão exigir das construtoras, vocês vão exigir das empresas que vão fazer negócios com vocês. Então, eu não vejo, de forma alguma, empecilho em se você garantir 100% a curto prazo. Eu acho que dá para fazer isso, né? Dá para fazer isso sim. No Japão, ele se constrói uma ponte em uma semana, aqui nós demoramos 4 anos. Então, a gente vê a diferença da aplicabilidade da lei em outros países, né? Como a gente cita aí, né? A lei 8666, ela está muito arcaica. Nós precisamos urgente. O Brasil não aguenta mais pagar a conta. O povo não aguenta mais pagar essa conta. A seguradora e os bancos, eles não podem ir só em bola boa. Eles têm que começar em bola dividida também. Tem que começar a aprender a pensar um pouco também na população. Deixar de lado um pouco aí só o bolso e começar também a pensar um pouquinho na nossa população. Porque hoje, quando você paga o seguro de um carro, você paga 10% quase no seguro, quer dizer, 10 carros paga o seu se for roubado. Então, se tem 22 mil
obras paradas no Brasil hoje, você imagina quase R$1 trilhão jogado no lixo. Uma obra pública hoje, ela custa 4, 5 vezes, 10 vezes a mais do que uma obra particular, gente. E tem seguro. Então é impossível a gente admitir isso no Brasil. Nós temos que acabar com isso. Nós precisamos das seguradoras do nosso lado. Fiscalizando, sim. Se ela não tem ainda a aptidão para isso, que busque aptidão, que vá buscar profissionais treinados para isso. Se nos Estados Unidos deu certo, por que no Brasil não pode dar? Então eu quero contar com o apoio aqui, sim, das seguradoras, na presença sua, Mauro, que você leve nossas palavras a toda a diretoria lá da J. Malucelli. Agradecer a você mais uma vez, agradecer ao Fernando Holliday, que deixou também lá, veio correndo lá da Câmara de São Paulo, a Simone, ao Rafael, ao Gabriel, pessoal da TV Tech, agradecer a todos vocês. E eu fico muito contente aqui de estar os meninos aí que são do Parlamento Jovem, Vinícius, enfim. Eu não cumprimentei, né, a mãe da Juliana, a mãe do Vinícius. Então, quero agradecer a todos vocês. Nós não vamos desistir do Brasil. Nós não vamos desistir de Jundiaí. Nós precisamos, sim, acabar com o dinheiro público jogado fora. Nós estamos precisando de creche, estamos precisando de hospitais, estamos precisando de segurança pública. Não dá mais. Nós temos que enxugar a máquina pública. Então, eu agradeço a todos vocês por terem comparecido aqui nessa audiência pública de hoje.